Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso básico de Espiritismo, baseado no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples de Allan Kardec, partindo agora do item 21. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe os nossos conteúdos, beleza? Então vamos lá. Item 21. Os espíritos, encarnando-se, trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. É a razão por que os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou más que lhes parecem inatas. Os maus pendores naturais são os restos das imperfeições do espírito, dos quais ele não se despojou inteiramente. São também os indícios das faltas que ele cometeu e o verdadeiro pecado original. A cada existência, ele deve lavar-se de algumas impurezas. Então, vamos lá. Toda vez que um espírito encarna, ele traz consigo aquilo que ele adquiriu nas suas encarnações passadas. É por essa razão que desde criancinha a gente já consegue ver as diferenças de personalidade, de temperamento, de tendência, etc. Hoje em dia se atribui muito à questão familiar, que sem dúvida exerce um peso muito grande, mas existe uma tendência diferente para cada um. Então, dois filhos que estejam na mesma família, vivendo a mesma realidade social, a mesma estrutura familiar, terão comportamentos diferentes. Por quê? Porque são espíritos diferentes que trazem consigo a sua bagagem adquirida em outras vidas. Então é dessa maneira que a gente consegue perceber o que nós trouxemos de bom e o que nós trouxemos de ruim de outras vidas. E por consequência, aquilo que nos cabe desenvolver e aquilo que nos cabe eliminar. Então, naturalmente, cada um de nós mostrará com o tempo a sua natureza íntima, que revela o seu estado evolutivo, as suas virtudes ou as suas imperfeições. E é assim que nós podemos ver a continuidade do espírito em sua nova fase encarnado no mundo. Item 22. O esquecimento das existências anteriores é um benefício de Deus, que em sua bondade quis afastar do homem as lembranças quase sempre penosas. A cada nova existência, o homem é o que faz de si mesmo. É para ele um novo ponto de partida. Ele conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são a consequência dos que tinha e tira conclusões do mal que pôde ter cometido, e isso lhe basta para trabalhar em se corrigir. Se tinha outrora defeitos que não tem mais que preocupar-se com eles, bastam-lhe as imperfeições presentes. Então vamos lá. Primeira coisa, o esquecimento do passado é uma necessidade, é parte da bondade divina para que possamos viver o presente. Em várias circunstâncias eu já fiz a seguinte pergunta nas palestras: quem aqui cometeu algum erro que até hoje se recorda? Levanta a mão, aí todo mundo levanta. Aí eu digo, se você tivesse a oportunidade de se submeter a um processo para tirar da sua cabeça essa lembrança desse erro que você cometeu, você gostaria? Quem gostaria de participar de algo assim, levanta a mão. E um monte de gente levanta a mão. E aí eu digo, bom,
Se na vida atual nós cometemos erros que gostaríamos de esquecer, imagina o que já não fizemos no passado. Então, o esquecimento do passado é realmente um benefício, parte da bondade de Deus, para que nós, espíritos ainda fracos, esqueçamos um pouquinho o passado para focar no presente. É uma nova oportunidade. É como se a gente voltasse novamente ao começo da nossa jornada. É por isso que o espírito passa pela infância, depois pela adolescência, depois pela vida adulta. É como se ele reiniciasse o processo. Então, cada vez que a gente reencarna, a gente esquece do passado para deixar os nossos pés bastante firmes no presente e com isso olharmos para o nosso futuro. Bom, e o espírito trazendo os seus defeitos, trazendo as suas dificuldades, se nós exercitarmos o autoconhecimento, nós podemos ter uma ideia muito clara do que nós fizemos no passado, simplesmente observando as nossas más tendências. Então, se eu tenho uma má tendência para isso, é que no passado isso foi muito mais forte. Portanto, eu tenho que fazer todo o possível para me melhorar nisso, para que numa próxima vida não me pese tanto assim aos ombros as imperfeições que hoje eu trago comigo. Então, olha que princípio interessante, para que nós possamos sempre refletir a respeito da importância da melhoria, da busca do crescimento pessoal, do desejo que todos nós devemos ter e alimentar de nos tornarmos a cada dia pessoas melhores, né? Item 23. Se a alma não viveu antes, é que é criada ao mesmo tempo que o corpo. Nessa suposição, ela não pode ter nenhuma relação com as que a precederam. Pergunta-se então como Deus, que é soberanamente justo e bom, pode tê-la tornado responsável pelo erro do Pai do gênero humano, maculando-a com um pecado original que ela não cometeu, dizendo ao contrário que ela traz ao renascer o germe das imperfeições de suas existências anteriores, que ela sofre na vida atual as consequências de suas faltas passadas. Dá-se do pecado original uma explicação lógica que todos podem compreender e admitir, porque a alma só é responsável por suas obras. Então, olha que interessante, né? Hoje em dia, isso já não tem tanta força assim mais, mas na época de Kardec, com certeza, a igreja tinha muita força. E uma das explicações do sofrimento humano era a questão do pecado original. Então, nós sofremos porque estamos pagando lá pelo erro de Adão e Eva. Lembram da historinha? Comeram a maçã, foram expulsos do paraíso, e desde então Deus tem descontado a sua raiva na humanidade. Então, para muitas pessoas ainda hoje, a explicação do sofrimento, da questão nossa no planeta se resume a isso. Nós estamos lidando com as consequências do erro de Adão e Eva. Então, Kardec está dizendo, olha como a doutrina da reencarnação, a explicação espírita, ela é muito mais abrangente. Porque o sofrimento que eu estou passando, por exemplo, ele não tem como causa o erro de Adão ou o erro de Eva. Ele tem como causa as imperfeições que são minhas. Imperfeições que no passado se tornaram problema. Mas se eu tiver que culpar alguém, se eu tiver que apontar o dedo para alguém, será para mim. Eu não estou pagando nada que alguém lá atrás fez. Eu estou simplesmente lidando com as consequências do que eu mesmo fiz para mim ao longo das múltiplas reencarnações. Então é por isso que ele fala, né, que essa é uma explicação lógica e que coloca a responsabilidade do espírito em suas próprias mãos. Então eu não sofro pelos erros do meu pai, eu não sofro pelos erros do meu avô, eu não tenho que lidar com maldição familiar. Eu sou a consequência dos meus atos, tanto na vida presente quanto na vida futura. Este conhecimento quem trouxe foi o Espiritismo.
Hoje muita gente fora da doutrina espírita comenta, acredita, fala nessas coisas. Mas quem veio fazer essa abertura de véu, principalmente em relação ao poder da igreja, a tese do pecado original, foi justamente a doutrina espírita. Item 24. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais é a prova de que a alma já viveu. Se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o corpo atual, não estaria de acordo com a bondade de Deus ter feito umas mais avançadas que as outras. Porque selvagens e homens civilizados, bons e maus, tolos e inteligentes, dizendo-se que uns viveram mais do que os outros e mais adquiriram, tudo se explica. Então, esse é um ponto muito interessante, né? E que até hoje chama a nossa atenção, por exemplo, aquelas crianças superdotadas. Crianças, por exemplo, a quem nunca alguém ensinou a tocar um piano e que um belo dia senta lá e começa a tocar um piano. Pessoas que de repente têm uma inteligência para matemática que é uma coisa absurda. Pessoas que têm uma bondade, como o Chico Xavier da vida, que qualquer um que chegasse perto se sentia uma formiguinha. Então, será que Deus fez essas pessoas diferentes das demais? Ou será que elas são diferentes porque aquilo que elas estão vivendo é resultado de um processo de progresso espiritual cuja causa reside nelas mesmas? Então, o Espiritismo ele vem trazer uma visão que é muito interessante e que vai mostrar que as diferenças entre as pessoas ocorrem em razão do desenvolvimento de cada um. É por isso que muitas vezes numa família de pessoas completamente ignorantes, de repente nasce ali um filho que é inteligentíssimo, ou o contrário, de repente numa família brilhante, reencarna um espírito com muitíssimas dificuldades, até para aprender o básico. Então, essas diferenças todas estão resumidas no processo evolutivo do espírito, que tem caminhada diferente de uns para com os outros, né? Então, olha que interessante. Item 25. Se a existência atual fosse única e devesse decidir sozinha sobre o futuro da alma para a eternidade, qual seria o destino das crianças que morrem em tenridade? Não tendo feito nem bem nem mal, elas não merecem nem recompensa nem punição. Segundo as palavras do Cristo, cada um sendo recompensado segundo suas obras, elas não têm direito à felicidade perfeita dos anjos, nem merecem ser delas privadas. Diga-se que poderão, em uma outra existência, realizar o que não puderam naquela que foi abreviada, e não há mais exceções. Então, aqui Kardec está atacando, né, o problema das crianças, que foi responsável, por exemplo, em algumas teologias, para desenvolver a teoria do limbo, por exemplo, né? Porque esse é um problema. Se a cada um segundo as suas obras, se nós temos uma única vida e nós seremos julgados depois, então uma criança que desencarna com 5 anos de idade vai para onde? Ela não teve tempo suficiente para fazer o bem a ponto de merecer ir para o céu, e ela também não pôde ser mal o suficiente para fazer o mal e ir para o inferno. Então, para onde ela foi? E aí se criou dentro da igreja a questão do limbo, né? Mas aí o Espiritismo vem e diz, bom, ela vai ter outra existência. Ela não teve apenas uma. Nessa encarnação ela pode ter desencarnado enquanto criança, mas ela vai poder retornar para a Terra. Ela vai ter uma nova oportunidade e pode muito bem viver outras vidas, a viver por 100 anos de repente. Então ela não apenas terá outras oportunidades, como ela já teve antes, porque essa não é a única vida, é apenas uma faixa, uma série da nossa grande e imensa caminhada, né? Bom, acho que já está bom por enquanto, não vou esticar os estudos colocando muitos itens não, esses aqui são suficientes
para as nossas reflexões por enquanto. Lembrando sempre, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, nos ajude compartilhando os conteúdos e que nós possamos estudar e aprender com essa bela doutrina. Um abraço, até a próxima.